E aí pessoal, tudo beleza com vocês? Aqui é o Rod. No vídeo de hoje eu vou mostrar um pouquinho mais, né, da minha coleção de jogos. Só que nesse caso vai ser um jogo em específico, que é o jogo God of War, ou a franquia God of War, tá? Então, na franquia God of War, ela foi lançada para os consoles da linha PlayStation, começando do PlayStation 2, indo até o PlayStation 5 e passando também pelos jogos mobile, beleza? Ah, Mobile e portáteis. Mobile, no caso, saiu apenas um jogo, que é o God of War Betrayal, que eu procurei ah, nas lojas de aplicativos, só que eu não encontrei para poder mostrar para vocês. Então eu vou mostrar um pouquinho da minha coleção de mídias físicas de God of War. Então se liga aí que depois da vinheta a gente volta com a coleção. Voltamos. Então é o seguinte, pessoal, começando aqui a mostrar um pouquinho da minha coleção de God of War, no caso só os jogos que foram lançados com mídia física. Então começamos aqui com os jogos de PlayStation 2, tá? Então no caso de PlayStation 2, nós temos o que deu origem a tudo, que é o God of War 1. Então esse jogo, ele é muito bacana. Foi através dele que a maioria das pessoas começaram a ter aí, ó, o acesso direto as mídias físicas de PlayStation 2, né? Eu acredito que muita gente acabou comprando o primeiro jogo original de PlayStation 2 sendo God of War. Então ele foi a que deu origem a essa saga. Esse aqui é o manual, ó. Manualzinho todo colorido. O encarte e a mídia. Então temos aqui a mídia, ó. Continuando com o PlayStation 2, temos aqui God of War 2. Esse jogo aqui foi o que deu raiva em muita gente, principalmente quando eles iam atrás do jogo nas bancas de camelô, os famosos 3x10. E por que que acontecia isso? Porque esse jogo, tanto o God of War 1 quanto o God of War 2, eles usam uma mídia chamada DVD-9, que é um DVD que tem 8.5 gigas de armazenamento. Então ele é dual layer, ele tem duas camadas de gravação. Então a maioria das pessoas acabavam comprando e quase nunca chegavam ao final, a não ser que a banca de camelô tivesse gravado com um DVD-9, o que era poucas bancas que acabavam fazendo. E o jogo sempre travava quando você encontrava o Templo de Pandora. Você estava indo atrás da caixa de Pandora e encontrava o gigante, né, carregando o templo. E assim que você entrava no templo, ele travava e não saía dali. No segundo jogo, sempre quando você ia encontrar Ícaro e você precisava atravessar a ponte, aí ele travava na ponte. Então, God of War 2, ele é um jogo que ele tem mídia dupla, tá? Então ele tem aqui, ó, o disco A e o disco B. No caso do disco 1, que é o disco A, é o jogo, e o disco B são, como que eu posso dizer? Alguns itens ou algumas features especiais. No caso, entrevista com os criadores. Então tem todo esse lance de ter esses adicionais aí dentro da segunda mídia. A segunda mídia ela não é para jogo, tá? Ela só tem as features. Continuando aqui, agora passando pro mobile, ou pro mobile não, né? Pros portáteis, né? Que é o PSP. Pro PSP, o primeiro que foi lançado foi aqui, ó. God of War Chain of Olympus. Então, Chain of Olympus também está completinho aqui, ó, com o MD.
E ele conta um pouco da história antes do primeiro God of War. Então, isso acaba sendo bastante interessante, porque muita gente não tem acesso a essa parte da história jogando só o primeiro e o segundo jogo, que foi do PlayStation 2. E depois nós temos o Ghost of Sparta, que ele também conta um pouco desse início. Ele passa antes do God of War 1, o outro depois do God of War 1, entre God of War 1 e 2. Continuando aqui com os mobiles, oh meu Deus, não é mobile, com os portáteis, nós temos aqui o do PlayStation Vita. Do PlayStation Vita, infelizmente, eles raramente têm o manual, né? Ele vem só o cartão aqui com o jogo, e ele vem com God of War 1 e 2, que foi lançado pro PlayStation 2. Então, quem queria jogar God of War 1 e 2 num console portátil foi conseguir fazer isso só quando foi lançado o PlayStation Vita. Continuando agora com o PlayStation 3, nós temos aqui God of War 3. Esse aqui é a minha versão Game of the Year. Aqui o manualzinho e a mídia. Ele acaba sendo praticamente o mais procurado aí pela maioria das pessoas, porque foi o primeiro que saiu o PlayStation 3, né? Então o pessoal queria de todo jeito jogar o God of War 3, que tinha a continuação da história do 1 e do 2. Aí temos God of War Ascension. O Ascension é o primeiro da cronologia, tá? Então, se você quer começar a história, entender a história total de God of War na sequência, você vai precisar jogar esse aqui primeiro, para depois jogar os outros. Então, no caso desse de PlayStation 3, ele não vem manual. Ele vem só aqui um cartãozinho para vocês poderem baixar aí os itens adicionais. Então, ele tem, acho que 2 armas adicionais e mais o código do Game Pass, que é para trilha sonora, e também para você se afiliar a alguns dos deuses do Olimpo. Aí saiu God of War Collection. Aí ele tem o God of War 1 e 2. Então aí mais uma maneira da pessoa poder jogar o God of War 1 e 2 de uma maneira com o jogo original e não utilizando aí os jogos piratas do PlayStation 2 ou através do OPL. Então, a pessoa que não tem PlayStation 2 e quer jogar God of War 1 e 2, ele consegue jogar aqui pela coletânea que saiu para PlayStation 3. E continuando a linha de coletâneas, tem também o Origins Collection, que é o Ghost of Sparta e o Chain of Olympus. Então aqui, ó, no caso do God of War Collection, o meu é a mídia na versão nacional, né, que é o PlayStation Favoritos. Aqui, manual e a mídia. E a coletânea Origins Collection. Aqui, manual e a mídia. Aí tem como jogar na sequência todos os jogos, tá? Aí joga primeiro o Ascension, depois joga um de PS Vita, depois um de PS3, depois outro de... Não, PS Vita não, de PSP. Aí joga o de PlayStation 2, depois joga o outro de PSP, depois o outro de PlayStation 2 e depois God of War 3, que é o que saiu mesmo para PlayStation 3. Continuando nessa linha, só que agora com PlayStation 4, nós temos aqui o God of War 3 Remaster, que é um God of War 3, só que com os gráficos um pouquinho melhorados. E ele não tem também manual, ó. O que é uma coisa muito ruim.
todos os jogos aí de PlayStation 4 é muito raro algum ter um manual, tá? Geralmente tem algum cartão de item adicional que você pode fazer o download, mas para saber dos itens que tem nele é mais difícil. Aí depois temos aqui o God of War de 2018, que ele já vem a mídia e vem aqui itens adicionais, né? Um cartão para itens adicionais, que nesse caso é reforço de ponto de experiência e o escudo da graça do guerreiro. E aí vem também mais dois cartõezinhos, ó. Um da PlayStation Store, um desconto e o outro de Detroit Become Human. Aí o último lançado da franquia até agora, que é o God of War Ragnarok. God of War Ragnarok, ele vem aqui em duas mídias, né? Uma das mídias é para instalação do jogo e o outro é para você poder jogar. Então, duas mídias que na verdade precisaria só de uma, né? Que você instala e joga no mesmo CD, mas eles preferiram fazer separado. Que é o que acontece muitas vezes nesses jogos atuais que vem dois discos. Um é para instalação e o outro é só para dar o boot e poder jogar. E do PlayStation 5 foi o único que saiu até agora, que é o God of War Ragnarok. Que aí ele vem com conteúdo adicional, que é a armadura da neve intensa do Kratos e a túnica de neve intensa do Atreus. E aqui a mídia. Então só pra gente entender aí, vamos saber como que seria aí a ordem cronológica. Como que eu devo começar a jogar o God of War se eu tiver aí todos os discos, tá? Então vamos começar aqui, ó. A gente começa pelo Ascension do PS3. Depois, Chain of Olympus, que é o de PSP, mas saiu na coletânea Origins Collection para PS3. Depois, o God of War 1, que saiu para PlayStation 2. E depois na coletânea de God of War Collection do PS3. Depois, o Ghost of Sparta, que saiu de PSP. E depois na coletânea God of War Origins. Aí depois vem o Mobile, que no caso do Mobile é o God of War Betrayal, que eu procurei e não encontrei. Ainda vou procurar, eu quero jogar um pouquinho para saber como que é. Depois God of War 2, que saiu para PlayStation 2. Consequentemente, saiu na coletânea de God of War para PlayStation 3. Depois God of War 3, God of War de 2018, que é quando o Kratos ele vai fazer parte da mitologia nórdica, e por último o Ragnarok. Então essa é a sequência aí para você entender certinho como que é a história, beleza? Então, gente, a ideia desse vídeo era exatamente vocês conhecerem os jogos de God of War, quais são e quais saíram em mídia física. Como eu disse, o Betrayal ele saiu só para mobile, então ele fica um pouquinho mais complicado de encontrar. E ainda saiu uma HQ, uma história em quadrinhos, que dá para pegar direto na loja da PSN. Então, na PSN Store, ele tem lá disponível a HQ de God of War. Beleza? Então, gente, por hoje é só. A ideia era só mostrar essa coletânea mesmo, essa coleção, né, de jogos, começando de PlayStation 2, indo até o PlayStation 5. Então, não esquece aí de curtir, comentar, compartilhar. Se inscreve no canal. E quem quiser dar uma ajuda aí financeira pro canal, é só... Opa! Tá aqui. Mirar aqui a sua câmera pro QR Code
e fazer aí uma doação pro canal, né? Pelo menos até a gente conseguir bater a meta de monetização, que são os 1.000 inscritos e as 3.000 horas de vídeos visualizados. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Por hoje é só. Valeu, até mais. Tchau, tchau.